Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa noite de estudo. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e hoje nós vamos estar falando sobre 2 capítulos desse livro, Os Desertores e as Aristocracias. Para começar, antes de começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de harmonização, depois uma oração, e a gente dá início ao estudo. Então, a leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. E a lição é O Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Diz Tiago no capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então vamos pedir ao Sérgio para fazer nossa oração inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos agora acalmar nossos corações, deixar entrar em nossos corações esse amor divino, essa espiritualidade maior que aqui se encontra entre nós, e dizermos assim: querido Mestre Jesus, mais uma noite estamos aqui reunidos em seu santo nome, para estudarmos mais um pouco dessa doutrina maravilhosa que veio trazer Jesus, veio resgatar os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de poder participar de um estudo como este. Obrigado, Senhor, por existir casas e casas espíritas, outras religiões que nesse momento estão falando em seu nome. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pela família, por essa encarnação maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela luz que ilumina nossas vidas. E nós vos pedimos, Jesus, que nesse exato momento, irmãos nossos que estão pedindo por socorro, tanto materialmente como espiritualmente, recebam de Ti esta luz, essa paz e essa harmonia em que nós estamos sentindo. Assim, mestres, agradecidos por tudo, e sobretudo agradecidos ao nosso Pai que é Deus, nós vos pedimos humildemente permissão para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês devem estar sentindo falta da nossa irmã Luciana, né? Mas nossa irmã Luciana, ela voltou a trabalhar em horário normal, né? E presencialmente, então ela não pôde estar aqui conosco hoje. Hoje que a gente vai começar estudando sobre o capítulo As Aristocracias com a nossa irmã Ludmila, que vai apresentar para a gente esse estudo. Boa noite a todos. Conforme o Humberto falou, a gente vai iniciar na aristocracia. Primeiramente, o que vem a ser a palavra aristocracia? A palavra vem do grego. Aristos significa melhor e kratos, poder. Então, de forma literal, a aristocracia seria
poder dos melhores. E em tempo algum, na sociedade em que nós vivemos, nós podemos viver sem um líder, sem alguém para comandar, uma liderança. Porque nós ainda estamos no estágio do avanço nosso, que nós precisamos de alguém, nós ainda somos fracos para poder andarmos sozinhos. E a gente pode ver, né, lá na antiguidade, no tempo das tribos, onde as pessoas viviam conjuntamente, aquelas pessoas mais juntas, os familiares, a gente vê que tinham os chefes das tribos. E esses chefes das tribos, normalmente, eram as pessoas mais velhas, eram os anciões da família, eram pessoas que comandavam aquelas tribos. Conforme o passar do tempo, a gente vê que essa sociedade patriarcal, que era comandada por essas pessoas, né, por esses líderes, elas foram mudando. Por quê? Porque as tribos começaram a aumentar de tamanho, a população começou a crescer, e aí você vê uma população querendo mais que as outras, querendo se sobressair a outras. E aí, com isso, a gente vê que o poder não é mais do mais velho, do mais sábio, e sim do mais forte. A população começou a perceber que quanto mais força você tinha, mais você conseguiria dominar os povos. E aí essa aristocracia que era passado, né, a nível patriarcal, aquelas pessoas mais velhas, mais experientes, já começou a passar através da força bruta. E a autoridade começou a ser exercida de uma outra forma. Era o poder do mais forte. E você via tribos subjugando outras, povos subjugando outros, através da lei do mais forte. Essas pessoas mais fortes se aproveitavam das mais fracas, escravizavam essas outras pessoas e elas conseguiam viver às custas dessas pessoas chamadas inferiores. Então, a sociedade estava dividida em duas partes. A parte dita superior, que era a parte mais forte, e a parte inferior, que era a parte dominada. E essa parte mais forte, para ela poder subjugar essas outras pessoas da sociedade, elas começaram a educar os filhos falando que eles eram superiores, que eles eram melhores e que por isso eles deveriam comandar os outros povos. E assim esse poder foi se perpetuando ao longo do tempo, né? Sempre o mais forte. E aí, para acentuar mais ainda, né, para fazer valer mais ainda esse poder, eles já começaram a ligar nisso, não só na parte do fortalecimento, mas também na parte da escolha divina. Então, ora, eu era mais forte, eu era superior e eu ainda era o escolhido de Deus. Quem poderia ir contra mim? Ninguém. E assim a sociedade foi crescendo, sempre com aquelas pessoas sendo subjugadas. O tempo foi passando e essas pessoas que trabalhavam para os chamados superiores, essas pessoas precisavam produzir cada vez mais, até para poder pagar mais impostos, para poder se sair melhor com relação a essas outras pessoas superiores. Essas pessoas começaram a perceber que se eles tivessem um conhecimento um pouco maior, eles poderiam saber mais sobre o comércio que eles fazem, até porque eles tinham que sustentar essas pessoas. E aí eles começaram a perceber que, trocando experiência com outras pessoas, eles conseguiriam sustentar mais essas pessoas que eles serviam. E começaram a estudar um pouco mais. Nisso que eles começaram a estudar, eles perceberam que eles ganhavam mais dinheiro. E aí, lentamente, a humanidade ela foi mudando. O poder que antes era patriarcal, depois passou o poder da força, agora já está mudando. O poder agora já passa a ser através do dinheiro. O dinheiro fala mais alto na sociedade. O que torna o indivíduo mais importante não é a força, não é a sabedoria, é o dinheiro. E assim a sociedade foi vivendo. Só que o dinheiro, as pessoas começaram a perceber que o dinheiro, ele é muito fácil de se ganhar. Mas para se manter também, você precisa estudar. Porque tem aquelas pessoas que já nascem ricas, a gente vê isso na sociedade atual, né? As pessoas nascem ricas
e de repente o dinheiro vai embora. As pessoas não sabem manter o dinheiro. Então elas precisam estudar. Até para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa estudar para você manter esse dinheiro. Então as pessoas começaram a perceber que o importante não era tanto o dinheiro, mais importante era você estudar. Mais importante era você ter inteligência. E a gente vê na sociedade atual, por exemplo, que às vezes a pessoa pode nascer pobre, mas ela faz um bom uso da sua inteligência e ela consegue ascender no nível social. A gente vê muito isso. Hoje em dia, você não tem mais aquela sociedade patriarcal, aquele militarismo que o meu pai era o poderoso e por isso eu sou a poderosa. Não. Hoje em dia, eu posso nascer num berço de ouro e posso perder tudo. E eu posso nascer num lugar paupérrimo e conseguir, através da minha inteligência, através do meu estudo, conseguir galgar degraus cada vez maiores. Você vê isso na política, você vê isso no comércio, você vê no meio artístico, no meio econômico. Você vê pessoas que elas não nascem de um jeito e necessariamente vão morrer daquele jeito. As pessoas podem mudar de acordo com a sua inteligência, a sua capacidade de lidar com as situações difíceis. E aí a gente pergunta, né? Será que nós chegamos na última expressão da aristocracia? Então, é a inteligência que é o poder dominante da sociedade? E no livro Obras Póstumas mostra para a gente que não. Porque a inteligência sozinha, ela não quer dizer tanto. Porque a pessoa pode ser extremamente inteligente, mas moralmente inferior. Não necessariamente a inteligência anda junto com a moralidade. Tem uma diferença muito grande. E na sociedade dita, não vou dizer perfeita, mas uma sociedade que mais assemelha ao nível superior, nós temos que andar junto com a moralidade, não somente com a inteligência. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na questão 112, tem uma pergunta que fala sobre o mundo dos espíritos, né, sobre os espíritos puros. E aí a resposta dos espíritos é superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então a gente vê que o que importa não é somente a superioridade intelectual, até porque nós sabemos que existiram grandes ditadores que foram extremamente inteligentes, mas, infelizmente, moralmente deixaram a desejar. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Aí, no livro Obras Póstumas, tem aquela pergunta: mas será que aqui na Terra a gente vai conseguir isso, sabendo que aqui nós ainda somos espíritos imperfeitos, a gente ainda precisa evoluir muito? Será que a gente vai ter esse tipo de sociedade aqui na Terra? E a resposta é sim. Porque muitas vezes a gente imagina assim, mas a Terra é cheia de gente ruim, cheia de gente mal, o mal predomina. Eu achei muito interessante uma conta que é feita aqui no livro Obras Póstumas, que pega o seguinte exemplo. Se você pegar 100 pessoas como exemplo aqui na Terra, vamos colocar que de 100 pessoas, 25 pessoas são boas, só, e 75 pessoas são más. São pessoas ruins. Ou seja, o mal predomina aqui na Terra, ok. Mas aí, se a gente tirar essas 75 pessoas que são ruins, vamos pegar 50 dessas 75, vamos pegar 50. 50 dessas pessoas ruins, elas não são, assim, totalmente ruins. São pessoas que podem ser influenciadas. Às vezes a pessoa é ruim porque a educação foi falha, talvez ela não tenha bons exemplos perto dela para evoluir, ela não tenha tido a oportunidade de mostrar alguma coisa boa, está sendo influenciada para o mal, e desse percentual, só 25% realmente é gente ruim. Mas aí, se você for fazer a conta, já está bom. Porque se você for pegar 50 que podem modificar, mais os 25 que já são bons, de 100 a gente já tira 75.
então já é uma maioria boa que a gente pode salvar na Terra. Então a gente tem que pensar nisso, né? Às vezes a gente fala assim, fulano é mal, o planeta é mal. Depende. Será que a gente está dando bons exemplos? Será que a gente está influenciando positivamente essas pessoas? Né? Nós que somos pais ou que seremos pais, às vezes é a oportunidade que a gente tem de pegar esse espírito que está em estado de evolução, que ainda se enquadra nesses 75% que não é totalmente bom, mas quem sabe, se a gente der muito amor, muito carinho, mostrar como se faz, com exemplos, essas pessoas vão se modificar. E nisso a gente já pegou para o nosso lado bom mais um percentual. E aí a gente vê que a maioria vai sendo boa. E qual o papel do Espiritismo nisso tudo, né? O Espiritismo vem mostrar para a gente que essa é uma realidade. E toda vez que a gente tem uma quantidade de pessoas revoltadas, né, pessoas ditas más, o Espiritismo mostra que nada acontece por acaso. Então, se hoje eu estou sofrendo, eu não posso me revoltar, porque eu sei que meu sofrimento foi algo que eu fiz no passado, eu estou resgatando. Se hoje eu estou convivendo com uma pessoa que eu não acho que seja uma pessoa boa, eu sei que eu também já fui desse jeito. E se eu mudei, a outra pessoa também pode mudar. Por que não? E nós também não somos tão bons assim como pensamos. E nem os outros são tão maus como a gente pensa também. O Espiritismo veio nos mostrar que a gente precisa ter fé. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. A fé é raciocinada, nós pensamos, nós acreditamos sim, mas nós raciocinamos em cima da nossa crença. Diferente das sociedades, né, patriarcais, as sociedades onde o poder da força era maior, o dinheiro falava mais alto, era sempre um querendo se sobrepor ao outro. Nessa sociedade aqui, que o Espiritismo mostra para a gente que é intelecto moral, ninguém quer ser acima de ninguém, ninguém quer ser melhor do que ninguém, ou ninguém quer tirar vantagem de ninguém. A pessoa simplesmente é pelo aprimoramento moral dela, pelo desenvolvimento, né? Não só intelectual, como principalmente pelo desenvolvimento moral. E para prosseguir, a gente vai passar a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai falar um pouco sobre os desertores, né, Humberto? É isso mesmo, Ludmila. Mas antes, eu vou dar boa noite aqui para os nossos amigos que estão conosco. Então, boa noite para o José Costa, que está nos acompanhando, para a Sofia Ferreira, para a Ana Cláudia Tito, para o Edson Costa, para a Regiane Lima, para o seu Sebastião e para o Alessandro. Boa noite a todos vocês que postaram aí nos comentários e para aqueles também que estão nos acompanhando. Nós vamos dar sequência ao estudo. Eu só queria lembrar antes, você estava falando sobre a aristocracia, Ludmila. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vê que o governador espiritual do nosso lar, né, é aquele que mais trabalha. Né? Então, ele tem um desenvolvimento, aquele que mais serve. É aquele que está num desenvolvimento moral e intelectual mais elevado daquela comunidade. Né? Então, a gente vê a diferença, né, entre a liderança, a hierarquia no plano espiritual, com relação à hierarquia no plano material. Né? Então, ainda há essa diferença. Mas quando a gente avançar quanto sociedade, nós estamos avançando, porque a lei do progresso ela é inexorável, né? A gente vai continuando avançando sempre, progredindo sempre, mesmo que devagarinho, a gente vai alcançar esse nível de sociedade, onde no futuro os nossos líderes serão aqueles que mais servem, serão aqueles que mais trabalham em prol do coletivo, né? Não em prol de si próprio. Né? Bom, voltando aqui para os desertores agora, dando início à questão dos desertores, é um outro capítulo do livro Obras Póstumas. O que é um desertor? Desertor é aquele que abandona uma crença, uma religião, né? Ele abandona uma crença que ele tinha antes e passa a professar uma outra crença ou simplesmente não professa crença nenhuma. E é interessante que o Espiritismo também teve os seus desertores, e tem até hoje. Né? Então, por exemplo,
Na época que o espiritismo estava surgindo, com as mesas girantes, né, então havia um despertar da curiosidade das pessoas com relação aos fenômenos. As pessoas se sentiam atraídas pelos fenômenos, através da curiosidade ou pela diversão. Então, elas iam buscar por que uma mesa estava girando. Então, as pessoas se sentiam atraídas pela mesa girando no ar, né, pela mesa dando respostas a perguntas, por fenômenos materiais diversos acontecendo. Então, as pessoas sentiam curiosidade com relação a isso. Porém, quando as mesas começaram a dar respostas sérias, ou seja, quando os espíritos começaram a passar informações mais sérias, aqueles que se divertiam passaram a não se divertir tanto, né, e começaram a abandonar aquela prática. Também houve os desertores, que eram o famoso charlatanismo, né, que eram aqueles que se aproveitavam para poder ganhar, oferir recursos materiais, que não eram propriamente médiuns, mas que usavam muitas vezes de ilusões para poder tirar vantagens materiais das pessoas. E outros que eram sim médiuns, mas que também tiravam vantagens, né, enganavam as pessoas com o fim de tirar vantagem pessoal ou material para si, né? Nós também tivemos aqueles que buscavam no espiritismo interesses apenas materiais, que queriam, por exemplo, que os espíritos respondessem um número da loteria, por exemplo, ou que respondessem onde estava um determinado tesouro, ou então que ditassem, né, uma forma, uma receita para fazer uma invenção inédita, que lhes garantissem fama, né? Só que os espíritos não respondiam nada disso. Então, como seus interesses não eram satisfeitos, eles acabaram abandonando a prática espírita. Outros, e isso acontece até hoje, buscam o espiritismo, né, no intento de buscar uma cura imediata para uma enfermidade. Ou, às vezes, perdeu um ente querido, e aí vai na doutrina espírita acreditando que vai numa casa espírita acreditando que vai receber uma mensagem instantânea, né, de um parente que partiu. Só que nem sempre isso acontece, né, porque a doutrina espírita, na verdade, quando a gente começa a estudar, a gente entende que a cura vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? A cura vem com a nossa reforma íntima, com a mudança dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que a gente passa a direcionar esses pensamentos para o bem. E quando a gente direciona os nossos sentimentos e pensamentos para o bem, a gente comunga com Deus. E ao comungar com Deus, a gente está comungando com a vida, né? Deus é a vida, é o que dá vida a tudo. Então, quando a gente comunga com Deus, quando a gente sintoniza com Deus, a gente começa a entrar em contato com essas energias superiores e salutares que vai nos curando de dentro para fora. A cura não vem de fora para dentro. A gente esquece também que, com relação ao conforto da perda, não é somente de receber uma mensagem de um ente querido que partiu desse mundo, mas é ter a certeza de que esse ente querido continua existindo, continua vivo, mais vivo do que nunca, né? Então ele continua no plano espiritual, vivendo, e que a gente vai poder reencontrar com esse ente querido. Se não, através de uma mensagem, quando desencarnarmos, também estaremos em contato. Muitas vezes esse ente querido está em contato conosco, mas os nossos sentidos limitados não o percebem, mas o sentem, através, às vezes, do coração, do pensamento, às vezes de um perfume, né? Às vezes, através dos sonhos, encontramos e visitamos esses entes queridos. É isso que traz o consolo, a certeza de que a vida continua, de que a vida não para. Outras pessoas que adentraram o espiritismo, na verdade, adentraram com má intenção. Kardec também coloca isso em Obras Póstumas. Eles entraram na doutrina espírita como lobos em peles de ovelha, mas com o intuito de desacreditar a doutrina espírita. No começo, eles abraçaram o espiritismo, mas eles tinham a intenção de deturpar, de provocar o descrédito, a discórdia, os conflitos, né, os famosos fake news, né, que provocariam o descrédito da doutrina espírita.
E o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que o verdadeiro espírita, ele é prudente, ele é circunspecto, ele não fia nas aparências apenas, né? Então a gente passa a ser mais prudente com essa situação, né? Kardec também fala daqueles que são eufóricos, como lá na parábola do semeador de Jesus, aquela semente que cai entre as rochas, que desenvolve-se rapidamente, mas por não ter raízes profundas, vem o sol e a queima. Também na doutrina espírita aconteceu isso, né? Pessoas que entram com entusiasmo muito grande, entusiasmo febril, eufóricas, mas que não se aprofundam na doutrina espírita. E aí se assemelham ao fogo de palha. Então, a verdadeira convicção, ela é calma, ela é refletida, ela é perseverante, ela não desanima diante das dificuldades. Kardec também fala da questão das fraquezas, né, que muitas pessoas recuaram quando perceberam que tinham que, muitas vezes, sacrificar o seu bem-estar, né, que tinham medo da opinião dos outros. O que os outros vão pensar de mim? Agora eu sou espírita. O que os outros vão pensar de mim? Alguns melindraram-se diante de uma pequena contrariedade, não foram satisfeitos nas suas intenções, nos seus desejos, nos seus caprichos, e aí melindram-se e saem da doutrina. Outros decepcionam-se, mas decepcionam-se com pessoas. A gente tem que ter sempre em mente isso, que em qualquer religião que prega o bem, que prega o amor, ela é válida, ela é útil, ela é boa. Que o problema são as pessoas, muitas vezes, que não seguem o que a religião está determinando, que a religião orienta. Muitas vezes deturpamos a religião para poder ter os nossos próprios interesses pessoais. E aí deturpamos. Né? E aí somos responsáveis, às vezes, por algumas pessoas que se desanimam em seguir aquela religião, aquela filosofia, por conta de um mau exemplo. Mas esse mau exemplo parte da pessoa e não da religião. Kardec também fala dos interesses materiais que sufocam muitas vezes os interesses espirituais. Então a pessoa entra na doutrina espírita, começa a aprender toda aquela riqueza de ensinamentos, mas acaba que os interesses materiais, os prazeres, as preocupações do trabalho, acabam sufocando aquela semente. É como a semente que cai entre espinhos da parábola do semeador, que é sufocada pelos espinhos, que simboliza os interesses materiais. Aí Kardec fala, ainda, né, que o verdadeiro espírita... Quem é o verdadeiro espírita? Como se reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o espírita verdadeiro, aquele que não deserta, que não desiste, é esse. É aquele que se esforça diariamente e não apressadamente, que ele sabe que é uma conquista diária, né, Sérgio, né, Ludmila? Não é uma conquista, a natureza não dá saltos. Né? Eu vou me melhorando pouco a pouco. Mas esse meu esforço diário, esse passo a passo, vai me fazer caminhar, vai me fazer progredir. Então, eu me esforço para dominar minhas má tendências. Esse é o verdadeiro espírita. É interessante também que muitos que adentram a doutrina espírita, eles acabam saindo por conta da responsabilidade, que o espiritismo traz uma certa responsabilidade para as suas decisões. A gente sabe que a cada um segundo as suas obras, como Jesus disse, né, são frutos das nossas escolhas, das nossas ações. E essa responsabilidade muitas vezes assusta. Né, que era muito mais fácil a gente buscar práticas exteriores. Né, mas quando a gente vê que depende da nossa transformação moral, do nosso esforço, aí a gente muitas vezes se assusta. Também acontece isso. Então, para terminar o estudo, vou novamente repetir essa frase do verdadeiro espírita que está no Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más tendências. Agora o Sérgio vai conversar conosco sobre como o espiritismo pode combater as mazelas da sociedade. Boa noite, queridos irmãos. Obrigado, Humberto. Obrigado, Ludmila, por nos lembrar, né,
que a força bruta não é o poder, por nos lembrar que no nosso esforço diário é que nós podemos ser um pouco melhor. Obrigado a vocês por nos lembrar isso. E como é que o Espiritismo pode ajudar nisso aí? Como é que o Espiritismo pode ajudar essas mazelas na sociedade? Então, teria o Espiritismo uma função social? Deixa essa pergunta, mas eu vou responder. Claro que sim. O Espiritismo tem uma função social. O Espiritismo não tem a incumbência de fazer uma reforma social. Ele não vai entrar lá na política, ele não vai entrar lá nas leis dos homens e mudar a lei, né? Mas pelos seus ensinamentos, é a doutrina mais apta a secundar as reformas. Porque essa reforma, como o Humberto disse aí, é uma reforma íntima, é uma reforma de cada um. Se cada um de nós melhorarmos um pouquinho, com certeza nós fazemos parte da sociedade. Se nós conseguimos nos infiltrar como pessoas melhores na sociedade onde se fazem mudanças, com certeza levaremos melhores leis, melhores acolhimentos, leis mais justas, né? Hoje a gente percebe que, infelizmente, alguns dos nossos irmãos que têm o poder de fazer leis, de trazer benefícios aos seus irmãos, não usam desse princípio que é de Jesus, que é o grande responsável por tudo isso, de amar ao próximo, né? Os motivos são vários, mas nós podemos citar alguns aqui, né? Como a imortalidade da alma, né? Os motivos que o Espiritismo pode fazer com que mude a sociedade. A imortalidade da alma. Quando você sabe que você é imortal, que você sabe que você vai se deparar com todas as suas mazelas, com todos os seus amores, os seus desafetos, você pensa um pouquinho mais, né? Na hora de tomar uma ação. Isso é parte da nossa, um princípio do nosso estágio de evolução, né? Nós somos ainda espíritos que estamos em evolução, estamos no mundo de provas e expiações, então estamos nessa categoria. Então, nós precisamos ser lembrados de que nós somos espíritos imortais, e que eu vou deparar com a Ludmila, vou deparar com o Humberto, vou deparar com o meu vizinho, que aqui eu fico de cara feia para ele, vou deparar com aquele subalterno que a gente maltrata, ou com aquele chefe que a gente fala mal dele, vou deparar com os amores que eu deixei de lado, que eu maltratei, eu vou deparar com todos eles. Então, quando a gente sabe disso, a gente tem um freio, né? Então, esse freio ajuda com que nós possamos nos melhorar. E nos melhorando, imagine se todos os políticos do mundo soubessem o que nos espera após a morte física. Imagine, mesmo a gente com os defeitos nossos, a gente estando lá, sabendo que nós vamos nos deparar com as nossas mazelas, a gente pensaria 2, 3 vezes, né? E nós podemos também citar aqui que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos. Não tem para onde fugir. Então, por que não levar a educação para aquele irmão? Por que não levar o preparo para que aquele irmão saia daquele ciclo viciante de erros, de falhas? Alguns nos criticam. Mas o espírita não está sofrendo porque tem que sofrer porque fez coisa errada? Não é por aí, meus irmãos. Quando nós sabemos que aquele irmão está passando por um momento, que ele está cumprindo uma etapa evolutória, que ele está sofrendo porque está passando por uma prova ou por uma expiação, é nossa obrigação ajudá-lo a sair daquele ciclo viciante. É o contrário, porque nós já sabemos que nós temos que ajudar. Já não é mais nem caridade, é obrigação. Caridade se faz quando você faz algo que você desconhece e faz por amor. Mas quando você sabe que aquele irmão precisa da sua ajuda, precisa de esclarecimento, isso é obrigação. E você detém esse conhecimento, é obrigação nossa levar para aquele irmão de forma serena,
de forma pacífica, amorosa, sem criticar a sua opinião, sem colocar em julgamento as suas crenças, porque nós estamos seguindo os ensinamentos daquele que é o maior dos nossos irmãos, que é Jesus. E o que Jesus nos disse? O que Jesus nos mostrou? A leveza do ser, o amar ao próximo sem criticar, sem julgar. Então a doutrina espírita veio trazer esse Jesus leve, suave, que alguns irmãos ainda colocam Jesus ainda como ele vai vir para arrebatar, para separar o joio do trigo, vem numa carruagem de fogo e condenar aqueles que ainda não perceberam, que não aceitaram a ele. E a gente sabe que não é bem assim. Jesus ama muito mais esses irmãos do que aqueles que assim, tem muito mais carinho para com esses irmãos. Ele ama todos iguais, mas ele tem muito mais carinho para esses irmãos que ainda não conhecem a sua palavra, que não seguem os caminhos do bem, porque as suas palavras são as palavras de Deus, do amor universal. As suas leis são leis universais. Então ele tem mais atenção para essas pessoas. É o contrário, ele não vai expurgar, maltratar, ele vai acolher, como ele acolhia as prostitutas, os homens de má vida. Quantas vezes Jesus foi criticado por estar no meio deles, e ele sempre dizia que eles é que precisavam do remédio, né? Então o Espiritismo, trazendo esse entendimento, né? Eu gosto muito de falar de tirar o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele faz uma contribuição fenomenal para a sociedade. Se o Espiritismo é bom para mim, é bom para os meus filhos, aonde eu levo meus filhos na evangelização, e desde pequenininho já começa a entender o que era amar o próximo, respeitar o direito do próximo, nós estamos ajudando a melhorar a sociedade. E nós sabemos que isso não é um privilégio da doutrina espírita. Outras religiões também, que fazem trabalhos sensacionais com crianças, com alcoólatras, com viciados com presídios. Eu tenho um amigo que é pastor, que ele é um pastor, se você conversar com ele, você chora o tempo todo, de tanto amor que ele tem no coração. Ele abraça presídios, ele vai nos presídios levar chinelo de dedo, pasta de dente, escova de dente. E agora, recentemente, ele é um grande artesão em Búzios, que tinha uma situação financeira muito boa. Ele largou tudo e montou um sítio só para atender ex-presidiários, porque esses irmãos não têm para onde ir, não tem a quem socorrer. E ele vai ali dar a casa, a comida, o trabalho, eles plantam o que comem. Então, olha que coisa sensacional. Então, não é um privilégio do Espiritismo. Mas o Espiritismo, por tirar esse véu, por tirar essa escuridão que existia, né? Hoje a gente sabe que nossos entes queridos estão lá nos esperando, trabalhando por nós também, por eles e por nós. Então, que nada se acaba. Então, isso é uma coisa que traz um sentimento de alegria muito grande, de certeza, né, de que nós temos que realmente nos melhorar, né, que nós estamos aqui não a passeio, né. Este é um caminho muito válido, a educação, como foi falado aqui, né, a educação, a nossa irmã Ludmila falou da educação, o estudo, a educação moral, como é importante. Um homem educado moralmente, espiritualmente, intelectualmente também, porque é importante, ele consegue discernir o certo do errado, o bem do mal, o que é bom para mim, o que é bom para o outro. Quantas vezes nós cometemos coisas erradas pela ignorância? Quantas vezes? Mas ai de nós, espíritas, que sabemos a verdade e ainda cometemos nossos erros. Muito será cobrado para aquele que muito foi dado. E nós recebemos muito, meus irmãos.
Nós recebemos a presença desses bons espíritos, nós recebemos esses esclarecimentos que Jesus nos prometeu, que é o Consolador prometido através do Espírito da Verdade, que ele nos fala: amai-vos, espíritas, amai-vos, 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 ama muito, instruí-vos, levai a instrução. Lá na nossa casa espírita, nós temos as assistidas, onde nós damos cestas básicas, mas também oferecemos a elas estudos para elas aprenderem alguma profissão, para que elas saiam desse vício de pedir. E aí está a verdadeiro ensinamento, que a pessoa possa, por si própria, se sustentar, mas a casa não abandona aquela pessoa, continua com aquela pessoa. E quantas assistidas hoje trabalham na casa, ajudam nas sopas, ajudam nas campanhas que são revertidas para as pessoas mais necessitadas. Então está aí a verdadeira mudança e o que o Espiritismo nos pode oferecer. Allan Kardec, na Viagem Espírita, em 1862, em discursos aos espíritas lionenses que moravam em Lyon, afirmou: assim, pela força das coisas, o espiritismo levará, por inevitável consequência, ao aprimoramento moral. Esse aprimoramento conduzirá à prática da caridade, e da caridade nascerá o sentimento de fraternidade, que nós já falamos aqui. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, conformarão a elas suas instituições, conformarão a elas suas instituições, e será assim que realizarão, naturalmente, sem agitação, as reformas desejáveis. Esta será a base sobre a qual se assentará o edifício social do futuro. Allan Kardec, em 1862, nos falou isso. Que alicerçado no amor, que o Espiritismo veio trazer com toda a sua clareza, pelos ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, e aí estarão infiltrados nas sociedades esse sentimento de amor. Então as diferenças existirão, porque nenhum espírito é igual ao outro, mas não vai haver essa desigualdade desenfreada, onde a uns sobram tanto e outros faltam tanto, onde a uns a comida que sobra não pode nem ir para os seus subordinados, e outros faltam o necessário para sobreviver. Mas quando o amor que Jesus trouxe há 2000 anos e mais um pouquinho atrás, e que o Espiritismo agora trabalha em cima disso diariamente, isso se extinguirá na Terra. E aí nós perceberemos que nós estamos entrando numa nova etapa da Terra, um novo mundo, um mundo de regeneração. Precisamos, pois, trabalhar nos efeitos, porque é preciso socorrer os necessitados, mas devemos aplicar-nos a erradicar as causas. Nós precisamos ajudar os necessitados, mas precisamos trabalhar para erradicar as causas da miséria e da ignorância. As duas maiores enfermidades da humanidade ainda são a pobreza, a ignorância. Porque quando um irmão ataca o outro para deter nele através da força, como nossa irmã Ludmila falou, para subjugar aquela pessoa, muitas das vezes é pela ignorância. Então, a partir daí, nossos esforços devem ser no sentido de extirpá-las. Nós temos que extirpar a miséria e a ignorância. Mas aonde vamos começar isso, Sérgio? É muito difícil.
eu não sou político, eu não sou irmã Dulce, eu não sou Chico Xavier. Mas você é o Sérgio, você é a Neuza, você é a Débora, você é o Alessandro, você é a Ariovalda, você é a Kátia, que está nos escutando agora. Você pode fazer essa mudança em você mesmo. Nós podemos extirpar isso em nós. E ao extirparmos isso em nós, extinguirmos isso em nós, nós já estamos contribuindo para a humanidade. Emmanuel nos deixou uma fala assim, que a maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. E como é feita essa divulgação? É pelo exemplo. O espírita não tem que transformar ninguém em espírita, encher a paciência do outro para que vá lá para o centro espírita. Não é isso. O Espiritismo não prega isso. Mas a sua mudança moral desperta em alguém o porquê o Sérgio não, o Humberto, é tão diferente. Por que o Humberto é tão calmo, tão amoroso, tão paciente? Por que a Ludmila é tão caridosa? Por que o Sérgio ainda tem que aprender muito? Porque nós somos aprendizes. E aí, quando a pessoa percebe isso no Humberto, ou numa pessoa, ele pergunta, logo ele pergunta assim, irmão, você é espírita, não é? Alguém já deve ter perguntado isso para vocês. Porque em algum momento você estava iluminado e teve uma atitude verdadeira de um verdadeiro cristão, como Humberto falou. O seu exemplo. Como eu já falei aqui, uma boa palestra, uma boa conversa, um bom estudo traz bastante seguidores. Traz. Porque a palavra tem o dom, a palavra conquista. Mas o exemplo arrebata multidões. Vide Jesus. O livro mais lido no mundo inteiro é a Bíblia. Vide nosso irmão Gandhi, que fez uma revolução sem levantar uma arma e arrebatou multidões. Vide irmã Dulce, que conseguiu montar vários asilos, hospitais, sem um tostão furado, mas pelo arrebatamento do seu exemplo. E como eu não podia deixar de ser, né? Eu tenho aqui uma mensagenzinha daquele irmãozinho tão simples, tão humilde, de um coração tão gostoso, tão bonito, que é o nosso irmão Chico Xavier. Essa mensagem é uma mensagem solta, que foi tirada lá do Consolador. Vocês podem pegar lá no site O Pensador, o site O Pensador. É o seguinte, Chico nos fala da seguinte forma, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. Vou repetir. E até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir tudo que está mais ou menos. Tudo bem, queridos. Somos espíritos em fase de evolução. Temos muitas falhas ainda, mas estamos aprendendo. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, segundo o nosso irmão Chico. E eu faço as minhas palavras, as palavras do irmão Chico. O que a gente não pode mesmo, nunca ser de jeito nenhum, é amar mais ou menos.
sonhar, mais ou menos, ser amigo, mais ou menos, namorar, mais ou menos, ter fé, mais ou menos, e acreditar, mais ou menos. Isso nós nunca podemos deixar de se fazer. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Fica aí, então, meus irmãos, as palavras do nosso irmão Chico Xavier, que é um espírito evoluidíssimo, que convivia aqui na Terra junto com os espíritos. Havia momentos em que ele não sabia se ele estava no mundo espiritual ou no mundo carnal, porque ele convivia com os espíritos. É um espírito evoluído e que nos deixou e que não sejamos mais ou menos. Sejamos mais ou menos naquelas coisas fúteis que nós falamos para trás, mas no amor. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde fala de amar ao próximo, nosso irmão, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar, porque vocês me perdoem, que minha memória está mais ou menos. Ele diz o seguinte, que nós devemos amar muito. Ele clama, ele nos clama, que devemos amar muito. Ele nos suplica, ame, ame, ame muito. Porque a pessoa que ama muito, mesmo no mundo carnal, ele fica mais leve. É como se ele não pisasse no chão. Ele exala cheiros gostosos. O amor, amar, é muito mais fácil do que odiar. A fazer o bem é muito mais fácil, porque é suave estar junto com Jesus. Então, fica aí o convite a todos nós, irmãos espíritas e não espíritas, não importa a religião, não importa a sua crença, não importa nada disso. O que importa verdadeiramente era amar. Amar muito. Boa noite, meus queridos irmãos. Obrigado, Sérgio. A gente está aqui encerrando o nosso estudo de hoje. Só queria lembrar aqui de dar boa noite, como o Sérgio lembrou, para a dona Kátia, para a dona Ariovalda e para a Glória Costa. Também temos uma mensagem do seu Sebastião, que o maior mandamento é amar a próximo e a ti mesmo, e o segundo, o instruir-vos. Tá? Então, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo por hoje. Convidamos a todos a participar conosco na próxima segunda, do próximo estudo do livro Obras Póstumas, e vamos convidar a Ludmila para fazer a nossa oração de encerramento. Mestre amado, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprendizado, junto aos nossos amigos de jornada, que nós possamos ser intensos no sentimento de fraternidade, no sentimento de amor, de caridade para com nossos semelhantes. Que nós possamos sempre, Senhor, pensar nos nossos semelhantes, que estão em processo evolutivo assim como nós, e que possamos ser indulgentes para com as falhas alheias, pois sabemos o quanto as pessoas também são indulgentes para conosco. Que nós possamos ter em mente sempre que somos cristãos, somos seguidores do Cristo e temos que dar o exemplo, assim como Jesus fez, que nós possamos, Senhor, agregar mais valores morais ao nosso aprendizado, a todos aqueles que estão em nós, próximos, caminhando, que essas pessoas possam se basear pelas nossas boas ações, pelos nossos exemplos, Senhor. Obrigada, sê conosco, agora e sempre. Uma boa noite a todos e muita paz para todos durante mais essa semana.